Tudo bem, pessoal? Meu nome é Juliano Rabelo e esse aqui é o nosso curso Teatro na Quarentena. Nossa primeira aula, a gente vai falar sobre o ponto de partida para se montar um espetáculo teatral. A gente vai falar de tema e conceito. A questão do tema é sobre o que é a peça, de qual tema essa peça trata, o que está no cerne desse espetáculo. É, o tema principal, quando a gente bate o olho no espetáculo, quando a gente assiste uma peça de teatro, é a gente conseguir entender, sacar mais ou menos do que essa obra de arte está falando, quais os assuntos que ela está tocando e como ela está articulando esses temas. O conceito de um espetáculo é a linguagem cênica escolhida para articular o tema escolhido por você. Essa linguagem se aplica também às referências estéticas, sonoras e visuais em que você se inspira para compor o seu teatro. Então, o tema e o conceito, elas são a união de duas coisas complementares que vão dar a cara, o estilo, o formato para o seu espetáculo teatral. Para a gente começar falando do tema e do conceito, a gente vai falar do que a gente chama de o teatro dramático e o teatro pós-dramático. E a diferença entre esses dois estilos de teatro, vamos chamar assim. O teatro dramático. O teatro dramático é o teatro baseado no texto e na fábula, em criar imagens e ilustrações para se contar uma história. Obedece às medidas de tempo e espaço. São atores interpretando personagens que causam identificação no espectador, como Aristóteles no livro A Poética. Aqui, o principal criador da obra é o autor, a dramaturga. Quando vamos em uma biblioteca na seção de teatro, é o que encontramos Shakespeare, Nelson Rodrigues. Então, o teatro dramático é o teatro clássico, é o teatro que parte do texto, né? É um estilo que nós estamos acostumados a ver e é o teatro que influenciou, de certa forma, a televisão e o cinema. É uma encenação, um mise-en-scène utilizado para com o objetivo de se contar uma história e provocar empatia e uma identificação no espectador. Então, frisando, o teatro dramático é o teatro calcado em texto, calcado em contar uma história e calcado na interpretação de personagens. O teatro dramático, ele vem desde a Grécia e o maior expoente de teatro dramático que a gente pode pensar, então, é esse livro do Aristóteles, A Poética, onde ele fala dos princípios de tempo e espaço em que uma peça teatral é desenvolvida. Então, esse livro, Poética, vem influenciando gerações e gerações na história da dramaturgia até Hollywood. O teatro pós-dramático foi uma revolução que aconteceu no teatro no século XX, a partir de formas teatrais inovadoras, a atuação, a dramaturgia e principalmente a encenação colocaram o teatro como uma arte que se modernizou sobremaneira no século XX. Existe um ditado que diz que a grande arte do século XX é o cinema, né? Entretanto, existe um contraditado que diz que o teatro é a grande arte do século XX por ser uma coisa tão antiga que vem desde os gregos, se a gente for pensar, conseguiu se reinventar depois de tanto tempo. No século XX, o teatro adquire uma nova dimensão, novas formas de arte, de se pensar o teatro começam a ser articuladas. E a partir da década de 60, existe uma grande eclosão nos formatos, nas formas e nos estilos, nas linguagens de se pensar o teatro. Então, existe um grande jogo entre o teatro de texto, entre a dança, entre a performance, a ópera, o circo, as manifestações artísticas de rua, o ritual, em que o teatro baseado no texto, o teatro dramático,
como a gente estava falando até então, já não consegue abarcar mais. Então, ele se transforma numa coisa muito grande, muito variada, onde a gente não consegue mais, onde o teatro de texto não consegue mais dar conta. Em 1999, o Hans Thies Lehmann, um teatrólogo alemão, ele escreve um livro chamado O Teatro Pós-Dramático. O Lehmann é esse rapaz da foto. E ele, dentro desse livro, ele vai colocando, faz um panorama, então, dessas novas formas de arte, dessas novas formas teatrais que acontecem principalmente na Europa a partir da década de 60. E ele coloca esse nome do teatro pós-dramático, um estilo de teatro que supera o texto. E o texto não é mais o protagonista, não é mais o personagem principal. Então, existe um fenômeno chamado a morte do drama, em que as formas de arte acabam ficando, as formas da arte teatral acabam ficando tão variadas, tão extensas, tão difíceis de se organizar, em que o drama, assim como a gente consegue ver num teatro que tem o objetivo de se contar uma história por atos, com início, meio e fim, um personagem acaba ficando sem lugar, segundo Lehmann. Então, a gente não consegue mais identificar no teatro em que o Lehmann organiza e cataloga, no teatro pós-dramático, esse estilo de teatro onde a gente tem uma história, né? Então é um fenômeno que muitos chamam da crise do drama, onde a gente não consegue mais enxergar o drama se desenvolvendo a partir de então. No teatro pós-dramático, existem elementos cênicos que se sobressaem ao texto, onde o texto ele acaba perdendo a sua força e ele acaba não tendo mais um papel preponderante ou um papel protagonista dentro da obra teatral. Então, diálogos, personagens ou uma história que não precisam mais estar em primeiro plano. O tema é articulado mais na própria encenação do que no texto. Então, um espetáculo que fala sobre a questão da guerra, ele não vai estar mais contando uma história sobre a guerra, ele vai estar articulando esse tema dos horrores da guerra na trilha sonora, no figurino, na espacialidade, no momento, no modo em que os atores que estão interpretando se relacionam com o espectador e não muito mais na história que está sendo contada. A poética da arte teatral a poética da arte teatral está no jogo entre o tempo e o espaço, que são os grandes elementos ali da arte teatral, né? Então, o Lehmann ele tira o texto do lugar principal e coloca apenas como mais um dos elementos componentes da arte teatral. Então, o texto ele vira mais um acessório, juntamente com os outros elementos, como a atuação, o figurino, a montagem, a iluminação, a trilha sonora e o texto. Então, a gente acaba tendo grandes expoentes dentro dessa arte. O Lehmann ele coloca que um dos principais nomes e que mais ele consegue dar exemplo quando ele fala do teatro pós-dramático é do trabalho do Bob Wilson, um encenador que a gente está vendo uma imagem do espetáculo dele, o espetáculo A Velha, né? E ele fala que o Bob Wilson faz um teatro feito por imagens. Então, é como se fossem quadros, pinturas em movimento que o Bob Wilson trabalha. Então, não existe esse compromisso da contação de história na obra do Bob Wilson, mas existe esse teatro-paisagem, essas obras de artes visuais que vão sobressaindo como quadros ao longo da encenação e vai dando toda uma característica estética para o teatro pro teatro que o Lehmann vem falando, para o teatro pós-dramático. Aí a gente tem um outro encenador em que o Lehmann fala, é o Jean Fabre, onde ele tem um espetáculo em que uma bailarina dança no meio do óleo, do azeite. Então, não existe um texto, não existe uma história a ser contada, é uma bailarina tentando
fazer a sua coreografia no meio do óleo, do azeite, de uma substância pegajosa, onde ela não consegue fazer essa coreografia, ela cai e levanta, e essa articulação do tema da virtuose do balé e da técnica da bailarina está colocada em xeque justamente nesse espetáculo. Então, a bailarina ali em questão provoca também uma certa empatia do espectador pelo fato dela cair, se levantar, se machucar, e é justamente esse tema que está sendo articulado ali, da questão da arte, da técnica, do, da própria disciplina, da questão da bailarina sendo posta em xeque nesse momento, sem que se precise contar uma história, ao mesmo tempo encenando um acontecimento e causando uma sensação no espectador. Então, um dos espetáculos que me vem também, não consigo identificar agora certinho assim quem é o encenador, a encenadora, mas é um espetáculo de dança que fez bastante sucesso em Nova York, onde a bailarina realizava a coreografia pelo buraco de uma fechadura. Então, num pequeno apartamento, num edifício de Nova York, os espectadores se reuniam ali para ver a bailarina dançando a partir do buraco de fechadura e faziam a fila e se revezavam nesse momento. Então, é um espetáculo teatral, um espetáculo de dança, teatro, e que tem uma sensação, existe um acontecimento cênico ali, né? Mas não necessariamente se conta uma história, porque a história, o drama, o personagem não está em questão aqui, né? Está em questão a sensação e o acontecimento teatral que olhar um espetáculo pelo buraco da fechadura nos faz ter, né? Essa sensação que nos faz ter. Mas, Juliano, então não existem mais espetáculos baseados em texto que contem uma história? É claro que sim. Né? O Lehmann, quando ele escreve esse livro, no ano de 1999, o livro acaba fazendo um grande sucesso no mundo inteiro, especialmente no Brasil, né? E acaba dando um aval assim para vários encenadores e várias companhias e todo um debate acerca do teatro pós-dramático, dessas novas formas de arte e de interação com o espectador. Entretanto, o Lehmann, em uma palestra dele, ele diz que ele escreve de uma realidade muito próxima da dele, que é da Alemanha a partir da década de 60, de uns espetáculos que ele assistiu e que ele analisou a partir daí, né? Então, ele disse que nunca tentou e nunca intentou que fosse uma regra mundial. Tanto que na América Latina existe especialmente nos países vizinhos do Brasil, aqui Uruguai, Paraguai, Argentina, existe uma tradição bem forte de um teatro ainda muito calcado no texto. E existe pesquisa e evolução nesse, nesse estudo de se contar uma história, né, dentro do teatro, de usar o teatro para viver e contar uma história. Então, na América Latina, a questão do texto e de se contar uma história com personagens ainda é muito viva e muito forte. A grande questão que o Lehmann nos traz e que revoluciona o pensamento teatral, de certa forma, é como a gente enxerga o teatro a partir de então, a partir dessas novas possibilidades. A ideia é a gente não ser essencialista e nem radical. Não é a gente pensar agora o texto a gente vai deixar para lá. A gente não vai ter mais o texto para a gente contar uma história, ou vamos fazer só obras de arte e espetáculos, peças performáticas, não vamos mais nos preocupar com a questão do texto. Não é isso. E também não é, não gosto de essas peças modernas que ninguém entende nada. Vamos contar uma história que o espectador se identifique. Né? A ideia não é ser essencialista em nem 8 ou 80. É a gente aproveitar todo esse estudo do teatro pós-dramático, da questão do modo de fazer teatral que se descola e se desloca um pouco da questão do texto, e para a gente pensar quais são as novas possibilidades a partir daí, mesmo que a gente faça um teatro em que a gente conte uma história com personagens,
como a gente se utilizar desse pensamento teatral, dos novos signos do teatro, das novas pesquisas que existem em teatro, dessa nova maneira da gente pensar o acontecimento teatral, que o teatro pós-dramático nos traz, para a gente fazer o nosso teatro hoje. É uma revolução na hora de pensar o teatro. A gente percebe que a questão de se contar uma história dentro de alguns veículos são muito mais efetivos, né? Então, o cinema, a televisão, a própria Netflix, o streaming, né? Dentro desse universo, consegue contar uma história e construir uma fábula com recursos que o teatro não tem. Então, esses recursos que hoje o cinema e a televisão têm, como a gente pode, o que eu quero dizer, o que o teatro tem de especial, né? E isso, o estudo do teatro pós-dramático faz a gente pensar um pouco, né? O que o teatro tem de especial para a gente continuar insistindo nessa obra e o que faz essa obra não morrer, e o que faz essa obra ainda ser revolucionária e ser importante. Aí a gente pensa, né, o que faz, né, o que diferencia o teatro, ainda que ele vá contar uma história com personagens, o que diferencia ele dentro dessa multiplicidade de ferramentas de linguagem e de expressão que a gente tem hoje. Então, é a presença ao vivo, é o momento compartilhado, é o tempo compartilhado, a sensorialidade, a interação, a atmosfera, eu não sei, né? Então, são vários desses pormenores do teatro que tornam ele uma arte tão especial e tão única. Pensando nisso, a gente vai, ao longo desse curso do Teatro na Quarentena, do Coletivo Muro, a gente vai propor a você que está nos assistindo a se desafiar a fazer um experimento, a pensar como você, enquanto artista, pode articular o seu espetáculo teatral, ainda que no plano das ideias, dentro de algumas técnicas e de umas ferramentas e alguns caminhos que a gente vai colocar aqui. Depois desse panorama todo, da gente pensar a questão do teatro dramático mais calcado no texto, do teatro pós-dramático, de todo a ideia e todo o escopo, um estudo que supera o texto, que supera o drama, a gente vai pensar como, enquanto criadores e artistas de teatro do século XXI, do ano de 2020, a gente vai pensar quais são os possíveis pontos de partida que são que estão disponíveis para nós hoje, né? Para a gente começar um espetáculo, começar um experimento cênico. Então, a gente pode pensar num texto dramático, para ser mais clássico, né? Então, ainda que seja um texto de outro autor, um texto da nossa própria escrita, um texto não dramático. Quando eu falo um texto não dramático, me refiro a uma poesia, a um poema, um conto, um romance, uma reportagem, uma crônica, uma letra de música. Pode ser um ponto de partida também para um texto, um ponto de partida também para a encenação, para um espetáculo teatral, uma sensação, ou sentimento, uma lembrança, né? E a gente já cai na questão da biografia, da memória, né? Das memórias que eu tenho de um acontecimento, vai ser o ponto de partida para o meu experimento cênico, um acontecimento real, né? Um acontecido real, que trazem memórias, lembranças, recordações para mim, ou uma biografia, ou um caso famoso, um caso importante da história do país, da história do mundo, que eu vou colocar dentro do formato cênico, né? Eu vou colocar essa visão cênica a partir daquele acontecimento,
uma outra obra de arte, vou fazer um espetáculo baseado num outro espetáculo, ou num filme, ou numa música, ou num quadro, né? Então, é uma forma da gente pensar também que os pontos de partida são vários para a gente conseguir dar início a um processo de montagem de espetáculo teatral para nós. A gente vai, enquanto exercício, então, fazer apenas uma palavra, né? A gente vai pensar que como a gente tem essa multiplicidade de possibilidades, a gente vai ter apenas uma palavra para a gente fazer alguns exercícios aqui, para a gente pensar como, né? É o exemplo mais genérico possível, mas pode dar bom, né? Como é variado, né? E é sério qualquer palavra, né? Para a gente ver como as nossas possibilidades são múltiplas mesmo, né? Então a gente vai pensar, a gente vai ter aqui pensar em uma palavra só e ver qual a possibilidade cênica dessa palavra. Então dá uma pausa no vídeo aí e pensa na palavra. Pensou? Ok. Então faça uma lista de imagens, sons, canções, cores e ações e de tudo que mais vier à mente quando você pensa nessa palavra. Então, a palavra ela funciona como uma pedrinha atirada num lago. Uma pedra cai num lago, ela provoca ondas, ela remexe o que está na superfície, depois vai remexer o que está no fundo, né? E ela entra no nosso imaginário e ela começa a fazer ligações, múltiplas ligações entre todo o material que a gente já tem ao longo da nossa vivência. Então a gente faz ligações paralelas, complementares, a gente pensa no oposto, a gente pensa em imagens, em sensações, né, que essa palavra nos traz. E pode ser qualquer palavra, a primeira que passar pela tua cabeça, pode ser um ponto de partida para a gente fazer um experimento cênico. Aqui a gente tem uma imagem de um considerado o melhor espetáculo de todos os tempos, que é o espetáculo Romeu e Julieta do Grupo Galpão. Eu trouxe essa imagem aqui porque o Grupo Galpão existe uma coleção onde eles publicaram os cadernos de montagem do diretor. Então, a gente consegue ter acesso, né, a esse material de diversas montagens desse Grupo Galpão, que é um grupo de Minas Gerais, e, e durante essas montagens, né, foi feito o registro, né, um registro diário de como a montagem estava acontecendo. Então a gente tem essa montagem do Romeu e Julieta, que é dos anos 90, se eu não me engano, em 1991, 1992, onde a palavra que foi escolhida pelo diretor para permear o espetáculo todo é a palavra precipitação. Então, a palavra precipitação, ela foi um ponto de partida que permeou toda a construção do espetáculo e todo o formato final da peça. Então, por se tratar de uma paixão, um adolescente, de um espetáculo que fala sobre o apaixonamento, o enamoramento de dois jovens, essa palavra precipitação traduz esse movimento do apaixonar-se na juventude, que é frenético e intenso, dentro daquele contexto do Romeu e Julieta, onde existem duas famílias em guerra, uma cidade extremamente perigosa, onde está tudo suspenso e tudo pode a qualquer momento cair, tudo pode a qualquer momento a dar errado, e da morte, da briga, da facada. Então essa palavra precipitação traz não só uma visão nossa enquanto espectador do texto do Shakespeare mesmo, quando ele fala dessa paixão adolescente, mas também
da concretude do espetáculo. Então, a gente percebe que existem pernas de pau e escadas, né? Existe esses níveis no espetáculo que trazem um risco para os atores, e há vários momentos na peça em que eles atuam como se eles estivessem numa corda bamba. Então, a própria sensação do corpo desses atores é que pode cair a qualquer momento. Então, existe sempre esse receio na ponta dos pés, né? Então, a palavra precipitação, ela influencia também nesse sentido, né? De como a montagem do espetáculo vai se dar a partir de uma simples palavra. A gente estava pensando aqui numa palavra aleatória para eu poder também fazer esse exercício com vocês, e a palavra que me veio foi xícara. Então, o que a palavra xícara pode nos trazer para a gente, para vocês verem como pode ser qualquer palavra, né? O que a palavra xícara pode nos trazer como um ponto de partida para a gente pensar um espetáculo, né? Então, a gente pensa em xícara, essa palavra entra no nosso imaginário, a gente já pode pensar um monte de coisa. A gente pode pensar café, caneca, copo, vidro. A gente pensa em café, a gente pensa em aconchego, a gente pensa em trabalho, a gente pensa em produtividade, a gente pensa em sono, né? A gente não, eu, né? Então, certamente a palavra xícara, quando entra no imaginário, no teu imaginário, pode causar sensações diferentes e evocar referências que só tu tenha. Então, ela vai trazer um outro universo de sensações, sentimentos e ligações aí que a gente pode fazer a referenciar essa xícara na nossa imaginação. Pensei também na palavra vento, né? Aí a gente tira a xícara nesse sentido, a gente pensa na palavra vento. E aí também, né? O vento entra, né? E o que o vento, a palavra vento, provoca no nosso imaginário. Então é interessante também a gente fazer um exercício aí, não sei qual foi a palavra que você escolheu, mas também a gente pode pensar cenicamente, né? O que a palavra vento nos traz, né? Que tipo de espetáculo a palavra vento pode trazer, né? Então, a primeira coisa que me vem à cabeça agora foi um espetáculo daqui de Porto Alegre, do Grupo Cerco, onde existe uma cena que eles falam sobre o vento minuano aqui do Rio Grande do Sul, e as atrizes do elenco, elas fazem uma coreografia que representa, simboliza, faz uma metáfora em cena do vento minuano. É um momento muito bonito da peça, onde as atrizes fazem essa coreografia que evoca essa ventania, né? Então, para a gente ver como a nossa imaginação pode trabalhar no sentido da gente colocar essa palavra dentro de um formato cênico. Tudo pode ser traduzido para a linguagem teatral, então, né? Então é como se a gente pensasse que o teatro fosse um idioma, né? E todas as ideias, tudo que está no mundo das ideias, sejam palavras, sejam ideias abstratas, por mais abstratas que sejam, elas podem ser traduzidas para essa linguagem teatral que conta com dois elementos, duas ferramentas básicas, que é a ferramenta de tempo e a ferramenta de espaço. Então, a partir do tempo e do espaço é que a gente vai escrever, né, o que está se passando no palco ou no espaço que a gente encontre para a gente fazer o teatro, né? Inclusive o próprio teatro. Então, tem a Anne Bogart, que ela fala para a gente roubar de outras linguagens no livro dos Viewpoints, um livro bem legal que ela escreve em parceria com a Tina Landau, e ela coloca, então, essa questão de como o teatro pode se apropriar de outras linguagens artísticas e traduzir para a linguagem teatral o que seria um refrão, uma estrofe da música no teatro, o que seria uma edição, um fade out, fade in,
legendas do cinema, como seria no teatro, como seria uma perspectiva, um ponto de fuga das artes visuais no teatro. Então, o livro dos Viewpoints da Annie Bogar, ela fala da gente se apropriar das outras linguagens para a gente compor a linguagem cênica. E aí a gente vai pensar também em metodologias do processo dentro dessa palavra, né? Às vezes a palavra ela não nos coloca o espetáculo como um todo e nem coloca o nosso ponto de partida como o ponto final, como ponto de chegada. A palavra ela pode ser uma metodologia de processo. Então, se a gente vai pensar lá no vento, a gente pode propor para os nossos atores, para as nossas atrizes, se movimentar como o vento, ou a gente trazer tecidos esvoaçantes e explorar esse jogo e essa brincadeira. E a partir daí a gente tem uma cena, um espetáculo, onde a palavra vento foi só um ponto de partida para se transformar numa metodologia de processo. Então, a ideia, né, é se movimentar como vento, pensando nesse ponto de partida e pensando que pode ser um ponto de chegada para a cena final, mas também pode ser uma metodologia de processo. Dando um exemplo, a questão dessa metodologia de processo, a gente tem o espetáculo Marcha para Zenturo, da Grace Passou, uma famosa atriz, dramaturga e diretora brasileira, onde ela coloca um exercício para o grupo de atores que ela está dirigindo e escrevendo o espetáculo, onde eles tinham que responder o outro ator no ensaio com um tempo de atraso. Então, isso era um exercício. Então, o ator perguntava uma coisa, fazia uma ação e a reação tinha que ser atrasada, tinha que ser depois. E isso acabou dando origem ao espetáculo em que está muito presente esse exercício, que virou uma metodologia de processo, esse delay na comunicação. Então, pausa o vídeo e traduza, né, a tua palavra para uma linguagem cênica. Ok. Importante, não tenha medo do clichê. A Annie Bogar, da mesma escritora do livro dos Viewpoints, ela fala que o clichê às vezes é essencial para a gente descobrir uma coisa nova. Às vezes a gente não quer apostar no óbvio, né, como eu posso ter trazido ali no exemplo do vento, mas é para a gente superar o clichê, né, e buscar nele uma coisa nova. Aproveitar o paradoxo cênico, né? Às vezes uma cena violenta com uma música leve, com Parabéns a Você, pode ser mais impactante se a gente pesar esse signo e colocar uma cena violenta com uma música violenta, com uma iluminação violenta. Então, como a gente joga alguns elementos para lugares diferentes, fazendo com que isso cause um estranhamento e logo um choque maior no espectador. Aí tem um exemplo da espetáculo Acrópolis, do Jerzy Grotowski, onde o texto Acrópolis ele conta a história de uma tapeçaria na Polônia, que conta a história da nação, do país, né, da Polônia. Só que o Grotowski, o diretor, ele conta a história da Polônia dentro de um campo de concentração. Então, esse paradoxo gera um choque muito grande para o espectador, sendo que o texto de Acrópolis não fala em campo de concentração, né? Isso é uma escolha da direção. Para vocês verem como pode ser muito preciso e forte e impactante o trabalho da encenação. É interessante também que a encenação ela pode reforçar esse tema. Então, ela sempre vai se utilizar de todos os outros elementos que ela tem à mão para conseguir reforçar o tema, para conseguir reforçar todo esse assunto que o diretor, que o encenador, que o grupo se propôs a articular no início da encenação. Aí a gente tem o filme Parasita, né, porque é um exemplo muito clássico, muito claro, onde é um filme que fala sobre desigualdade social e isso é reforçado ao longo da projeção, não só pela história, mas também pela encenação. Então, existem muitas imagens de escada, os atores ricos e pobres, os personagens ricos e pobres estão sempre separados, né, e eles não
E a encenação, a maneira como a marcação, a mise-en-scène, ela é organizada, articulada, ela vai reforçando esse tema. Aí a gente tem mais uma vez o Romeu e Julieta, né? Naquele exemplo da precipitação que a gente estava comentando, de como a palavra ela é reforçada ao longo da encenação, com as pernas de pau, com a questão dos níveis, alto e baixo, com as quedas, né? Com toda a linguagem de circo que eles trazem. Tem um espetáculo Anexo Secreto, que é o espetáculo do nosso coletivo, né, o coletivo Muro, que é uma adaptação do Diário de Anne Frank, e ele tem essa temática da perda da identidade, que a Anne Frank vai para o anexo, acaba se isolando ali, perdendo a sua humanidade. E tudo isso é reforçado através de malas que a gente tem em cena, e a gente vai manipulando essas malas de várias formas, colocando ali o símbolo da identidade na mala e organizando de várias formas esse símbolo e reforçando essa questão da perda da identidade. Então, a arte do diretor, então, é a arte também da gente organizar e manipular, no bom sentido, o olhar do espectador. O espetáculo ele tem um público-alvo, né? A gente pensa que a gente tem um objetivo e o que a gente quer com esse espetáculo, o que a gente quer com esse público-alvo, né? A gente quer discutir, debater, refletir, questionar, chocar de alguma forma, né? A gente pensa de certa forma nosso público-alvo como em idade, cultura, classe social, profissão, nicho, o que a gente quer do nosso espectador, que a gente quer, né? Tem uma frase bem interessante que o diretor do Parasita, Bong Joon-ho, citou do Martin Scorsese no Oscar, que ele fala que quanto mais pessoal, mais criativo. É aquela história da gente falar de um assunto para uma plateia bem específica, e quanto mais específico, mais universal, né, a gente consegue ser. Aí está o Eugênio Barba, que é um diretor italiano, que ele vai usar um termo bem interessante, que é espectadores fetiche. Ele vai falar desses espectadores fetiche, que são 3 tipos de espectadores fetiche, né? Então ele vai falar do espectador trabalhador, do espectador intelectual e do espectador criança. O espectador intelectual é aquele que vai pescar durante a encenação todas as referências, signos, símbolos, com outras obras, todos os intertextos que a gente vai fazendo na relação dessa encenação com outros materiais, né? O espectador trabalhador é aquele que teve um longo dia de trabalho e quer relaxar assistindo aquela obra, talvez se emocionando ou fazendo ele rir, né? Então, de forma emotiva, mais direta, o espetáculo tem que funcionar, e o espectador criança, que não vai prestar atenção em pescar todos os signos e simbologias, mas vai ser atraído pelas cores, pelo movimento, pela organicidade do espetáculo. Então, o Eugênio Barba, ele diz que o espetáculo tem que funcionar para ele nesses 3 modos, para esses 3 espectadores. E para você, qual seria o objetivo do seu espetáculo? Faz aquela pausa para você pensar qual seria o objetivo. Aí você vai pensar nessas referências estéticas do seu espetáculo, pensando com quais artistas, linguagens, estilos, gêneros você está se comunicando, você está se utilizando, está se inspirando, né? Em quais outros estilos e estéticas você está se espelhando. Aqui a gente tem uma imagem do filme do Tim Burton, né? Que é interessante que hoje ele já é uma marca registrada, a gente bate o olho e a gente vê coisa do Tim Burton. Mas é interessante que ele, no começo de carreira, também se utilizava de várias referências estéticas, né, como a ficção científica, como o cinema mudo, o expressionismo alemão, e a gente vê toda essa referência do artista Tim Burton referenciado
nessa referenciado na obra dele, né, ao longo da carreira. Tanto que hoje ele já se tornou uma marca registrada. A gente tem também o Bob Wilson, né, as referências estéticas dele, né, que ele é, além de diretor de teatro, artista visual, isso fica bem marcado nas obras dele, né, também com bastante referência do filme noir, com bastante referência também do expressionismo alemão, e a gente vê na estética desse diretor de teatro tudo que ele coloca em cena, referenciando outras obras também através de um intertexto, a ópera, o próprio circo, o cabaré alemão, a gente vê referenciado ali. Como não poderia deixar de falar também esse espetáculo Romeu e Julieta, do Grupo Galpão, onde a gente consegue enxergar ali as referências que eles usaram, que é o barroco mineiro, que é a própria questão do teatro popular, do teatro de feira, o teatro de rua, o circo. Então, a gente, nas maquiagens, nos jogos que eles fazem em cena, ali dentro dessa encenação do Romeu e Julieta, de 92. Pensando também quais são as referências do seu espetáculo que você vai se utilizar. A questão das ações cênicas dentro da peça. As ações físicas, que é um nome dado por Stanislavski, são as ações realizadas pelos atores, e é basicamente como os atores, né, como os atores agem para revelar os seus estados interiores. As ações cênicas aí que podem ser usadas pelo encenador são as ações realizadas por todos os outros elementos da linguagem teatral: figurino, maquiagem, iluminação, cenografia. Pensando aqui no nosso espetáculo hipotético que a gente pensou aquela hora, né, da paixão pelo café. Pensei nesse nome, né? A gente pode pensar que elementos estéticos que podem surgir quando a gente pensa nessa palavra xícara, a gente pensa nesse tema, a paixão pelo café, e a gente consegue extrair, né, desse tema. Então, as ações cênicas, né, que a gente pode pensar nesse espetáculo que tem como ponto de partida a palavra xícara, passamos café logo antes dos espectadores entrarem para o aroma tomar conta do teatro e criar um clima. A iluminação pode passar por um filtro de água em movimento, deixando o espaço cênico com um aspecto translúcido e líquido. O universo sonoro do espetáculo é produzido a partir dos sons de uma cafeteira. Então, vocês percebem que a gente não está contando uma história aqui. Não existe um texto que a gente está encenando, mas ao mesmo tempo a gente cria uma sensação, uma atmosfera, um clima no teatro. Então, é a gente tentar, né, concatenar esses elementos e tentar diferenciar para melhor estudar o que é a encenação, o que é o texto escrito e o que é a história. Né? Os elementos que se repetem ao longo do espetáculo, eles reforçam o tema, como eu já havia dito ali no filme Parasita, né? Como a gente vai reforçando a partir dos elementos que vão se repetindo ao longo da cena. Isso é um leitmotiv, né? O motivo constante, ele pode estar sempre presente ali na cena e reforçar para o espectador do que nós estamos falando aqui. Então, é uma maneira interessante da gente pensar que é um tema que se repete, é um motivo constante dentro da peça. Aqui nós temos a encenadora Julie Taymor, que é diretora do Rei Leão, da Broadway, diretora do musical do Homem-Aranha, do filme da Frida, A Tempestade, do Across the Universe, aquele musical dos Beatles. E ela coloca ali ela fala uma coisa muito bacana, que é a gente pensar na arte minimalista. Então, a arte minimalista uma que é uma ferramenta japonesa da gente expressar o mínimo pelo todo, né? O pouco pelo muito. Então, a gente pensar nessa questão ela dirige o Rei Leão e para dar a ideia da savana africana e dos leões, ela coloca apenas um elemento que lembra o leão e a gente já imagina o leão. Então, se quer imaginar um cenário de guerra, coloca uma umas trincheiras, né? E a gente já tem esse cenário. Peter Brook, o ensinador, trabalha muito com isso, com o mínimo a partir do máximo. Aí uma imagem, né, do Rei Leão, é só a cara, só ali a cabeça do leão, né, e a composição do figurino já nos coloca naquele papel ali
do leão. E aí o exemplo da arte japonesa que ela traz, né? Então, a gente viu uma centena de ferramentas que podem ser usadas ali para a gente dar ponto de partida, né, para um espetáculo a partir do tema e do conceito. Então, queria agradecer a vocês. Muito obrigado para a gente conseguir, né, para a gente conseguir ter chegado até aqui, né? Muito obrigado ali pela paciência aí de vocês. Muito obrigado por assistirem o vídeo até o final, né? É importante, né, a gente usar tudo que a gente traz aqui e não usar nada também, né? E lembrar que o teatro é uma arte da expressão e tá sempre à vontade para experimentar e nunca acreditar em fórmulas exatas. Então, teatro é uma arte da liberdade, é uma arte de expressão, certo? Acompanhem o restante dos vídeos, se inscrevam no canal, que é muito especial todo esse material que a gente preparou para vocês. Um grande abraço e até mais. Curtiu o vídeo? Então deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder as próximas aulas. E se você quiser saber mais sobre o assunto, aqui embaixo na descrição do vídeo tem a bibliografia e alguns links de materiais. Então até semana que vem. Tchau!